Glória a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Amém. Muito bem, meus irmãos. Sim, então vamos nos pôr de pé. Então vamos ler segunda carta para Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o 5. Eu sei que nós já lemos esse texto aqui. Já falamos só apenas algumas coisas sobre esse texto. Por causa disso, e pela necessidade de aqueles que desejam receber algo de Deus, precisam depressa saber os significados que estão colocados aqui pelo apóstolo Paulo. Então, eu quero falar de outros termos que estão aqui nesse texto, que ainda não expliquei para os irmãos. E Deus me incomodava muito para me falar sobre esse termo aqui. Então, quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim, 2 Timóteo 3, verso 1 ao 5 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e outra tradução é difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, diga bem alto, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Diga bem alto, destes. Afasta-te. Agora sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui com um texto que nada mais é do que uma profecia para os últimos dias. Ou melhor, o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto, ele estava dizendo que no fim dos tempos, ou melhor, perto do momento da volta de Cristo, perto daquele tempo que a Bíblia diz que Deus vai fechar a porta para toda a humanidade e não entrar mais, principalmente a igreja, para a igreja não entrar mais, como ele diz em Mateus 25, de 1 ao 13, quando as 10 virgens foram encontrar com o noivo, e 5 eram loucas, disse Jesus, e elas bateram na porta, e a porta estava fechada, e ele disse: a porta está fechada, vocês não vão mais entrar. Então, meus amados, quando a porta se estiver fechando, para muitos de nós, porque Deus deu tanto tempo para eles, e aí então o relógio de Deus lá no seu tic-tac, chegou o momento de dizer: para, é hora do arrebatamento, é a hora de Deus tirar o seu povo da terra, é hora de Deus levar o seu povo para receber uma recompensa bilhões, trilhões de vezes maior do que qualquer tipo de recompensa boa da terra. Então, meus amados, o período que vai estar assinalando o que a Bíblia chama aqui de os últimos dias, Paulo diz que serão tempos difíceis. Os homens irão de mal a pior, ou melhor, eles irão para cada vez um fundo do poço. Mas o pior de tudo isso, irmão, não é que essa palavra é para os traficantes do Rio de Janeiro, que estão lidando lá com o exército
não é para esse povo, não é para os políticos que cada vez se corrompem, não é para eles essa palavra, não é para aqueles que estão lá no carnaval cada vez mais se acabando, não é para quem está no homossexualismo cada vez mais se iludindo, não é para quem está nas drogas, não. Esse texto aqui, irmão, é exclusivo para o cristianismo, porque o verso 5, ele disse: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então aqui ele está falando sobre os cristãos que são denorex. Não tinha aquela propaganda? Aquele que parece, mas não é? O próprio Jesus também chamou muito crente de denorex. Lá no livro de Mateus 13, ele diz que tem o joio e o trigo. O joio é um tipo de capim que parece com o trigo, mas não é o trigo. Ele é amargo e seu fruto não presta. Ele também comparou lá em Mateus 25, 30 em diante, os cristãos com as ovelhas e os bodes. Então, pessoas que na aparência parecem cristãos, mas não são ovelhas, então são bodes. E aqui Paulo diz: tem aparência, mas eles negam a eficácia do que Deus gostaria que eles aparentassem. Aleluia, glória a Deus, amém. Então, meus queridos e amados irmãos, eu estava apenas fazendo uma introdução, porque aqui dentro desse texto, Paulo usou um termo que vai acontecer naqueles cristãos, que ao invés de cada vez melhorar, cada vez se libertar, cada vez buscar se encaixar, ser fiel, pedir para Deus mudar a sua natureza velha, a Bíblia diz aqui que eles vão ser cruéis. Essa é a palavra que eu quero trazer para vocês, irmãos. Deus tem me incomodado muito esta semana para me falar sobre isso. Quando eu me torno um cristão cruel, Paulo diz aqui nesse versículo, capítulo 3, verso 1 de 2 Timóteo, que nos últimos dias os cristãos vão dar muito trabalho para Deus. Deus não vai poder trabalhar na vida de certas pessoas, na igreja. Deus vai usar muitas formas para falar com eles. Deus vai tentar se revelar para eles. Deus vai agir, mas a pessoa vai sempre dizer: essa palavra não é para mim. Deus não falou comigo. Deus falou foi com fulano. Mas, por ele não saber, irmãos, que o projeto de Deus é cada vez nos tornar uma pessoa melhor. Aqui então, na segunda carta a Timóteo que lemos, está acontecendo um efeito inverso. As pessoas da igreja estão se tornando piores. Primeiro, estão sendo amantes de si mesmos, ou melhor, tem que ser do meu jeito. Eu gosto é assim. Eu não gosto dessa palavra. E assim sucessivamente. Mas eu quero falar sobre o termo que Paulo usou aqui, que ele chama de cruel. Por que cristão vai ser cruel, irmãos? Irmão, a palavra cruel é quando eu sou perverso ao extremo. Ao invés de eu ter amor ao extremo, que essa é a meta de Deus para mim e para você, ao invés de eu ser misericordioso ao extremo, para poder ajudar os outros, para poder gastar tempo com os outros, para tirar do bolso para ajudar os outros, eu vou ser cruel com os outros. E o que é ser cruel? Aqui na Bíblia, meus queridos e amados irmãos, está falando de uma maldade que nós vamos causar.
E quando se causa essa maldade, nós temos duas áreas da nossa vida que essa crueldade atinge. Quero falar da primeira, está no livro de Provérbios. Pegue aí, Provérbios 11. Olha aqui, a primeira área que o cristão está provocando contra si mesmo, para que Deus veja ele, ao invés de cheio de amor, vê ele como cheio de crueldade. Provérbios 11. Apenas o verso 17 diz, Provérbios 11, verso 17 diz: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Sabe o que é que o proverbista está tentando nos revelar? Ou melhor, sabe o que é que Deus está tentando usar a palavra, a Bíblia, para dizer para nós? Quando eu não cuido de mim mesmo, eu estou sendo cruel ao extremo, primeiro comigo. Primeira grande crueldade que eu faço é contra mim mesmo. Quando eu não cuido de mim, você quer ver uma coisa? Se eu digo para você assim: olha, meu irmão, ali, naquele caminho que você está andando, tem um buraco tão profundo, lá tem um poço cheio de fogo, e como está no escuro tão breu, você não está vendo, mas eu já passei lá e vi. Eu estou te avisando, cuidado com esse buraco. Aí, quando a pessoa é cruel, ou melhor, não tem pena de si, é um assassino de si mesmo, o que ele faz? Não creio, problema meu, eu vou para onde eu quero, ninguém me manda, sigo o caminho que eu quero, aí não tem buraco nenhum. Aí, resultado, irmãos, se ele cai lá, e ele não volta mais de lá, diz a palavra, que existe um abismo eterno para aquele que, por semear apenas a maldade na terra, ele está indo para aquele buraco eterno, de onde não sai mais. E aí então, quando ele não ouve, ele prefere às vezes dizer que é um cristão, mas não ouve os avisos sobre o que a Bíblia diz, que ele mesmo precisa se preparar para se livrar. A Bíblia diz que existe um fogo eterno. Mateus 25, 46, Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então, se eu não cuido de mim, se eu não quero ouvir sobre o caminho verdadeiro, e Deus está usando maneiras de me avisar, então eu não cuido de mim, então eu sou cruel comigo mesmo, sou malvado para comigo. A outra coisa, irmãos, aqui está dizendo em Provérbios 11, que o homem que não é cruel, ele é benigno para consigo mesmo. Benigno é aquele que é um promotor do bem para si, ele quer o seu bem. Mas eu sei que muitos de nós querem o seu bem apenas de uma maneira. Por exemplo, é bom eu tomar um remedinho quando eu estou doente, é bom eu ir ali na academia para tirar uma gordurinha, é bom eu passar no vestibular para me ter amanhã um emprego, é bom eu almoçar, tomar café, dormir todo dia, para a minha saúde, etc, etc. Isso é bom. Mas e o principal, irmãos? O principal não é esse. O principal é eu cuidar de mim, para mim também cuidar da minha santidade. Eu cuidar de mim, para me cuidar de aprender a palavra, para me aplicar a palavra na minha vida. Senão, eu estou sendo cruel para comigo. Eu estou sendo perverso para comigo. Então, quando eu digo para mim mesmo, não vou ser fiel a Deus, eu estou sendo cruel para comigo, porque eu estou desejando tudo aquilo que a Bíblia diz,
que existe de perdição para aqueles que não querem nenhum tipo de relacionamento de santidade, de fidelidade, de compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Diga glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que uma palavra como essa, ela muitas vezes não vai fazer pessoas rirem, nem dizerem, eu vou voltar de novo nesse culto semana que vem, porque você acha que o cristianismo verdadeiro é apenas aquele que Deus está apenas todo o tempo dando palavras para massagear o nosso ego. Mas nem sempre Deus pode fazer isso, sabe por quê? Porque Deus é um pai que se preocupa com aqueles que ele chama de filho. E você mesmo, se você é um pai que tem um filho, você não gostaria de ver seu filho cuidando de coisas e não cuidando das principais? Você sabe como seu filho pode ser prejudicado, se ele não prejudicar a sua vida errada, não destruir sua vida errada, para poder investir naquilo que é certo. Então, primeira área que Paulo disse que cristãos vão ser cruéis. Nos últimos dias vai ter muito cristão cruel, ou melhor, está na igreja, mas não aprendeu, está na igreja, mas não se libertou, está na igreja, mas não se encaixou. Então, primeiro alvo a ser atingido é ele mesmo. Primeiro prejuízo que ele causou foi contra si mesmo. Primeira maldade que ele fez foi contra si mesmo. E isso, irmão, a pessoa só vai ver no dia que a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai chamar cada um de nós para um ajuste de contas. Romanos 14:12 diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, se hoje eu não tenho amor por aquilo que Deus já me falou, eu não agarrei com todas as minhas forças, e agora eu morri sem ter feito aquilo que Deus falou, eu fui muito cruel para comigo, porque a Bíblia diz que para a eternidade, para onde eu vou, para o lugar para onde eu vou, é um lugar só de choro, de gritos horríveis, para sempre. Eu nem ia falar disso. Você acredita nisso, irmão? Não estava programado para falar isso, eu ia falar de outra coisa. Mas eu sei, meus irmãos, que por muitos de nós, que dão muito trabalho para Deus, Deus precisa estar chamando, porque teve uma hora que o próprio Deus vai chorar porque a pessoa morreu e ele não pode fazer mais nada por ela. Sabia que tem 2 vezes na Bíblia que Jesus chorou? Uma por causa de Lázaro, lá em João 11, ele olhou Lázaro depois de morto e ele chorou, diz a Bíblia. Mas lá também, em 23 de Mateus, a Bíblia diz que quando ele viu Jerusalém, que ia matá-lo, que ia rejeitá-lo, ele chorou sobre a cidade, diz a Bíblia, porque ele sabia que ele ia ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Então muitas vezes Deus também chora, porque ele está tentando nos ajudar, está tentando nos dar um prêmio, está tentando nos dar livramento, está tentando nos tirar dessa terra que vai toda ser queimada, para levar para um lugar milhões de vezes melhor, e a gente diz, não, eu sou cruel, eu não gosto de mim, por isso não aceito nenhum ensino que o Senhor tem para me dar. Aí Deus faz o que, meu irmão? O que Deus faz? Ele chora. A outra área, meus queridos e amados irmãos, que Paulo diz que nos últimos tempos os cristãos serão cruéis, está aqui no livro de Atos 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos 20, Atos capítulo 20, Atos quer dizer, os primeiros passos que a igreja deu depois da morte e ressurreição de Cristo, foram os primeiros atos, as primeiras obras, as primeiras pregações,
os primeiros cristãos, os primeiros ensinos que vieram, as primeiras igrejas fundadas, as primeiras viagens missionárias, né, os primeiros alertas depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que é chamado de Atos, esse livro. Capítulo 20, versículo 28 em diante, diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar as igrejas de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém? Eu li até o verso 31. Então olha só, aqui Paulo está dizendo que a crueldade, quando eu não aprendo para me aplicar em mim mesmo, eu também não vou poder aplicar nos outros. E quando Deus então tem um projeto para a minha vida, para me ensinar os outros, e eu amanhã começo a dar conselho errado, eu começo a dar um ensino da Bíblia, dizendo que é da Bíblia, na hora não é da Bíblia, sou eu que estou dizendo, eu estou sendo cruel com aquele que está me ouvindo, eu estou sendo um lobo e não uma ovelha, eu estou sendo um falso profeta, eu estou sendo cristão mentiroso, e aqui está dizendo que eu estou sendo um lobo cruel. Irmãos, por que você acha que tem tanta heresia no meio dos cristãos? Porque existe tanta denominação, que às vezes você ouve uma pregação, e você diz, mas isso tem nada a ver com o Novo Testamento? Nada. Sabe o que foi aquilo? Eles preferiram ouvir da maneira deles, e eles estavam lá desde cedo nas igrejas, ouvindo da maneira deles, da forma deles, mas quando foi para ensinar alguém, começaram a ensinar da forma que eles queriam. Eu acho que santidade não é isso aí não, não precisa ser santo não, isso aí é fanatismo, viu? Eu posso andar nu onde eu quiser, viu? Deus não tem nada a ver com o negócio de nudez da gente aí na praia. Posso andar nuzinho de fio dental, ainda vou para o céu. Diga para teu irmão, tu vai para o céu da boca de uma onça. Misericórdia. Irmão, cruel é aquele, segundo o texto que nós lemos, que Deus quer ensiná-lo, para ele ajudar pessoas a serem transformadas para melhor, mudar para melhor, cada vez poder alguém dizer, realmente fulano era assim, e ele mudou. Mas quando ele não aprende para pôr em si mesmo, para ele ser o exemplo, como diz a Bíblia, tu és o sal da terra, tu és a luz do mundo. Então quando eu não quero isso para mim, já estou sendo cruel para mim, o que eu vou fazer? Vou usar isso como efeito dominó contra os outros. E aí fora tem multidões que Deus gostaria de alcançá-las através da minha vida, da tua vida. Mas se a minha vida é um ensino errado, se onde eu chego, pessoas não conseguem me ver como um cristão, para que então eu acho que Deus me chamou? Ele me salvou para quê? Ele me prometeu um reino, para quê? Lobos cruéis. Olha só, meus irmãos, uma palavra dessa é necessária
Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Se eu sou cruel, cadê o amor que eu tenho pelos outros? Se eu penso só em mim, por isso eu tenho um estilo de vida que ninguém muda. Nem Deus consegue mudar meu estilo de vida. Como então eu vou tentar ajudar os outros, se Deus chamou cada cristão foi para ajudar os outros? E aí agora, o amor que eu tenho é pelos meus desejos, meus sonhos, meus projetos, minha carne, só isso. E eu mesmo nessa cegueira, nessa prisão espiritual, que aqui o texto diz que isso é uma prisão espiritual, eu vou já te mostrar onde está escrito. Então nessa prisão, a pessoa cada vez investe mais, só nisso, e o tempo passa, e ele não sabe que tempo é algo que não volta. Tempo perdido, irmão, tem 99% de chance de você nunca mais ter essa oportunidade de novo, sabia? Porque às vezes Deus chama e dá oportunidade, depois chama e dá oportunidade de novo, depois chama e dá oportunidade de novo, mas tem hora que ele vê, por causa de um atributo que ele tem chamado presciência, então ele sabe que a gente não vai se mover nunca, para se encaixar nunca, e vai continuar na crueldade sempre, então ele diz, então eu vou te largar de mão. Então, meus amados irmãos, eu quero te mostrar rapidinho sobre a prisão espiritual que faz o cristão ser cruel. Então volte para o texto que começamos, 2 Timóteo 3, do verso 1, ele disse, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, mas, escute só, Paulo disse isso por causa dos versículos anteriores, ou melhor, Paulo estava explicando sobre essa corrupção que vai acontecer no testemunho de muitos de nós cristãos, e ele diz a causa que está no capítulo 2, no final do capítulo 2 de 2 Timóteo, já agarradinho do texto que lemos no capítulo 3, ele diz assim, 2 Timóteo 2, 24 em diante diz, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então olha só o que levou Paulo a falar o capítulo 3 de 2 Timóteo. O que levou é porque o que faz o homem ser amante de si mesmo, o que faz o homem ser cruel, como eu falo o homem, estou falando de indivíduo, o que causa tudo isso, irmão, nada mais é do que um problema espiritual ocorrendo naquela pessoa, e ele não sabe, não estuda, não quer saber, não busca, não ora, não pergunta a Deus. Irmão, se eu estou na mão do diabo, tudo que eu quero é perguntar, meu Deus, eu tenho que sair, meu Deus, eu não posso ficar na mão de Satanás, meu Deus, o que eu vou ganhar, se o diabo ficar me dando essa crueldade, para me matar em mim mesmo, todos os projetos que o Senhor tem para mim, o que eu vou ganhar com isso, meu Deus? Então, o cristão, irmão, precisa orar muito. Claro que muitos de nós não querem nem orar, nem um pinho, como diz no mundo, nem um tiquinho. Imagine muito. Para quê? Para Deus confirmar, primeiro, Ele confirmar que realmente o diabo é que está sendo o maior interessado em tirar essa falta de amor do cristão.
Falta de amor pela palavra, falta de amor pela santidade, falta de amor para evangelizar o seu próximo, ajudar o seu próximo, investir o seu próximo, ganhar tempo com as coisas que Deus mandou ele fazer. Falta de amor. Quem faz isso é o diabo. A palavra que lemos é que disse que é o diabo que está prendendo essa pessoa para ela não fazer nada do que Deus mandou. Tu sabia, meus irmãos, que o pior disso tudo são as consequências? Além das consequências que já lemos, eu quero te mostrar da consequência pior. No tempo de Jeremias, o povo de Israel, ao invés de se tornar um povo melhor, tinha se tornado um povo cruel. Você quer ver Jeremias? Olha aqui, ó. E isso levou o povo de Israel, meus amados irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Isso levou o povo de Israel a um sofrimento grande. O profeta chorava, porque via que Israel ia por um caminho sem volta. Era o caminho da maldade. Deus levantou o profeta para falar sobre a crueldade deles. Era o povo de Deus, mas não atendia o que o profeta dizia. Então veja aqui, Lamentações. Lamentações é agarradinho do livro de Jeremias, porque quem escreveu também foi Jeremias. Capítulo 4, Lamentações de Jeremias. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Olha o que aconteceu aqui, preste atenção. Jeremias escreveu esse livro chamado Lamentações, porque Lamentações fala de um momento de choro de Jeremias. É o momento em que Deus está revelando coisas para Jeremias. Lamentações, irmãos, são gritos dele, são choros do profeta, por conta do destino que o povo de Deus teria que arcar, porque Deus já tinha levantado Jeremias desde cedo, que estava ali há anos pregando, e eles não ouviam. E aqui diz que ao invés de melhorar, eles estavam se tornando cruéis. Ao invés de ser para Deus ouro, eles estavam sendo pior do que barro. E nesse capítulo 4, ele está falando sobre a destruição que iria acontecer naquele período. Meus irmãos, você sabe que Jeremias profetizou por causa do rei Nabucodonosor no ano 430 a.C. Até os dados arqueológicos dizem que isso aconteceu. Até agora, no dia da prisão de Saddam Hussein no Iraque, foi encontrada a Babilônia inteira, porque a Babilônia de Nabucodonosor, onde o povo de Jeremias foi preso, é dentro do Iraque hoje. E foi encontrada então a Babilônia completa, que o rei Saddam Hussein queria refazer a Babilônia do tetravô dele, Nabucodonosor. Então aqui, meus amados irmãos, essa história aqui de Lamentações de Jeremias não é apenas uma história, além de ser uma mensagem espiritual, é também algo que pode ser comprovado hoje pela arqueologia. Você vai lá no Iraque e você vai encontrar lá um monte de escritos sobre a prisão dos judeus dentro da Babilônia no ano 430 a.C. por Nabucodonosor. Mas aqui em Lamentações, antes que tudo acontecesse, ele chorava, porque ele falava, e o povo estava ficando cruel, em vez de ter amor para com a palavra, em vez de que amar o profeta, disse a profeta: eu te amo, porque tu está dizendo a verdade, tu apenas quer o nosso bem, tu não quer o nosso mal, profeta. Por isso, profeta, nós vamos fazer como tu diz, porque aí Deus vai nos abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não teve jeito, meus amados irmãos, não teve jeito.
Jeremias falou, não adiantou. Se você já leu o texto, que lemos ainda agora, 2 Timóteo 3, de 1 ao 5, depois da palavra cruel, diz que uma das coisas que o cristão vai ser, sem amor para com os bons. Ou melhor, aquele que ensina a ele não presta. Aquele que quer mostrar o caminho correto, esse não serve para ele. Ele quer o conselho de alguém que está dando uma religião fácil, um Deus que é complacente com o mal, uma igreja que não cobra nada, que permite que ele se esconda a vida toda lá, enganando ele. Mas amor para com os bons ele não tem. E isso, irmão, é uma característica de alguém que vai ficar igual o povo de Deus da época de Jeremias, sofrendo, porque o rei Nabucodonosor, irmão, quando entrou em Jerusalém, depois da pregação de Jeremias, de anos pregando, e o povo cada vez piorando, o povo de Deus, o resultado foi uma catástrofe generalizada, foi uma carnificina. O que você acha que vai acontecer depois da volta de Jesus, meu amado irmão? Você acha que depois da volta de Jesus vai ter galinha cozida com batata? Vai ter sofrimento? Muito! Vai aparecer um homem chamado o Anticristo. É isso que a Bíblia diz. E ele vai vir para perseguir principalmente aqueles que dizem que são cristãos. Então, se aqui agora é difícil ser um cristão, se aqui agora você se esconde para não ser um cristão, imagine, meu irmão, quando ele aparecer, que ele vai proibir, ele vai fechar as igrejas, ele vai mandar as pessoas serem decapitadas. E aí que vai ser o problema. Mas antes disso, Deus está avisando hoje, que se eu não tiver amor para com o ensino, e não aplicar na minha vida, e não melhorar, e não usar a minha palavra, meu ensino para os outros, e estiver pensando só em mim, só no meu colégio, só no meu namoro, só na minha saúde, só no dinheiro que eu vou receber, e não pensar que isto eu estou sendo apenas cruel, então, meu amado irmão, não adiantou nada do que Jesus veio fazer. A morte na cruz foi em vão, todo o sacrifício dele foi em vão, porque alguém aceitou tudo isso, mas eu não aceitei. Eu preferi ser, como diz a Bíblia, um crente que dá trabalho para Deus trabalhar na vida dele, um crente que dá trabalho para Deus santificar, para Deus ensinar, para Deus conduzir. Ele prefere aprender com um coleguinha dentro da igreja. Nós sabemos que dentro da igreja tem gente que não quer nada com Deus, e às vezes o crente, em vez de aprender com quem está tentando se esforçar, lutar contra o seu eu, não, ele quer aprender com o crente escangalhado. Irmão, eu quero ser igual aquele crente que não gosta de orar. Eu quero ser igual o crente cruel, que ele não dobra o joelho nem para Deus. Na igreja ele não canta, na igreja ele não lê Bíblia, ele não anda nem com Bíblia, imagine. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, essa palavra, eu quero dizer para vocês, que eu estou limpo minhas mãos, irmãos, porque eu entreguei para você aquilo que eu tenho certeza absoluta que Deus mandou eu falar. Porque muitos de nós, meus amados irmãos, mesmo ouvindo esta pregação, outras dezenas, não vão nunca ter amor por si mesmo. O verdadeiro amor, verdadeiro sentimento, eles não vão amar aquilo que Deus deu para eles, que vale mais do que seu diploma, vale mais do que seu casamento, vale mais do que a tua saúde, vale mais do que bilhões que tu pode ter na poupança. Porque muitos estão morrendo todo dia, irmão, estão chegando lá na vida eterna, na desobediência, estão vendo que não valeu a pena,
investir na crueldade. Pessoas que não têm misericórdia, irmão, nem de si, nem dos outros. E lá na Bíblia diz em Tiago 2,13, que o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2,13, vou repetir. O juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, todo o contrário da palavra crueldade é misericórdia. Irmão, você tem que clamar muito isso para você. Dizer: Deus, eu tenho que ser misericordioso. Primeiro comigo, segundo com o meu próximo. Porque aí sim, a igreja anda, porque eu vou fazer a minha parte. Aí sim, essas cadeiras não ficam vazias, porque eu vou cuidar das pessoas para elas virem para cá. Eu não vou pensar apenas no meu trabalho, no meu namoro, na minha brincadeira. Eu não estou lá na igreja para brincar. Eu estou lá para aprender, para te buscar, para o Senhor fazer milagre na minha vida, me mudar por dentro, para me ser nova criatura, para me poder ajudar os outros, Deus. Está na hora de você orar agora, irmão. Está na hora de você dizer para Deus, se você quer deixar de ser uma pessoa cruel, para você ter mais amor, amar você mesmo, ame o ensino, ame a palavra, ama a tua santidade, ama teu compromisso, ama a fidelidade, porque quem vai ganhar é somente você, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, tua mulher, não é pastor, não é igreja, é você, é individual. Então na hora de você clamar, diga para Ele o que você quer, fale com Ele. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado, meu Pai, porque o amor, meu Pai, transforma, diz tua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos é o grande mandamento. Então nos ajuda também, Senhor. Senhor, somos pecadores, somos falhos, somos como criança. Pega na nossa mão, nos ajuda a caminhar, mas não deixa, meu Pai, o sentimento de egoísmo fazer a gente, meu Pai, dar trabalho para Ti trabalhar em nós. Tem misericórdia. Assim, Pai, estou abençoando esta igreja, abençoando este povo. Seja abençoado, seja nova criatura, seja cheio de amor. Ame, ame. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.